Olá, eu sou o Pedro e um dos maiores e mais complexos problemas no nosso país hoje é a presença do javali. Nesse vídeo, vamos entender as características dessa espécie e como ela se tornou um problema tão grande e de forma tão rápida no território brasileiro. Além disso, vamos tentar entender um pouco quais soluções foram tentadas para conter esse problema ou para, pelo menos, mitigá-lo. Primeiro, a gente precisa olhar para o animal em si. Então, o javali é um mamífero generalista e oportunista, ou seja, ele pode comer de tudo que ele vê pela frente e viver em diferentes ambientes. Então isso permite que ele se adapte muito bem ao território brasileiro. Além disso, uma das principais características da espécie é o fato de que eles atingem a maturidade sexual muito cedo, então de 5 a 10 meses de idade. Então, a partir dessa idade, eles já podem se reproduzir. E além disso, eles possuem uma gestação de aproximadamente 120 dias, então também é muito rápida, e podem dar até mesmo 12 filhotes de uma vez. Por fim, para piorar ainda mais a situação, cada fêmea pode se reproduzir 2 vezes ao ano. Então isso vai dar até 24 filhotes por fêmea todos os anos. E fisicamente eles também não são animais pequenos. Eles são animais que podem chegar de 50 a 350 quilos. Então são animais gigantescos e possuem um comportamento agressivo, o que isso pode ser um problema muito grande para um humano que acaba encontrando ele, mas também para outros animais. Então dessa forma ele acaba sendo muito difícil de predar e no nosso país acaba não tendo nenhum tipo de predador natural. Tem um ou outro registro de principalmente pumas, ou seja, suçuaranas, predando esse animal, mas também é algo muito raro. Essa espécie ela chegou no Brasil através de porcos domésticos, porque vale lembrar que porcos nada mais são do que javalis domesticados. Lá no século XV, eles vieram juntos com os europeus colonizadores aqui para o nosso país. E existem algumas populações que provavelmente são descendentes ainda dessa primeira leva de porcos que vieram para o país. Mas o javali, entre aspas, puro, ele entrou na América do Sul, ou seja, no nosso continente, principalmente no início do século XX. Então a introdução começou lá na Argentina e depois foi para o Uruguai e por fim veio no Brasil. E no nosso país a introdução foi principalmente a partir da década de 60, com animais que foram importados tanto da Europa quanto do próprio Uruguai, para fazer algumas fazendas de caça, para o consumo da carne desse animal e também para fazer alguns tipos de zoológicos. Só que nos anos 90 isso começou a piorar, porque a carne começou a ficar mais famosa, as pessoas queriam caçar e vários criadouros começaram a serem feitos, tanto ilegais quanto legais. Só que tem um problema, porque os javalis eles podem muito bem fugir desses criadores, ou fugir da região em que eles tecnicamente estão cercados, e eles vão parar na natureza. Então, durante todos os anos 90, muitos criadores foram aparecendo e muitos javalis foram fugindo. Só que como não tem nada ruim que não possa piorar ainda mais, nos anos 2000 tudo ficou muito pior. Porque houve uma certa crise no setor e muitos desses criadores, tanto os legais quanto os ilegais, acabaram por fechar. E qual foi a solução desses donos com vários animais? Eles acabaram soltando na natureza. Então, a partir dos anos 2000, que esse problema realmente começou a atingir muito o Brasil. Alguns estudos falam que durante esse período ocorreu uma dispersão, ou seja, o espalhamento dessa espécie pelo país de por volta de 50 a 90 quilômetros ao ano. Já em 2021, um estudo da UNB, que é uma tese, eu vou deixar na descrição, ela registrou mais de 1.150 municípios com a presença do javali, e também é mencionado pela autora de que esse número provavelmente era muito maior. E esses javalis eles são concentrados principalmente no bioma da Mata Atlântica, mais de 60% deles. E das regiões do país, a grande maioria ficava na região sudeste, seguida pela região sul. Agora a gente vai falar um pouco sobre as problemáticas e os impactos dessa espécie aqui no país. Então o javali ele é classificado pela União Internacional para a Conservação, que é a IUCN, como uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, junto do gato, junto do mosquito da dengue e assim por diante. E essas consequências e impactos elas estão em diversos âmbitos da sociedade. Então, primeiro, eu já mencionei um pouco, mas não sei se vocês sabem, tanto porcos quanto javalis, eles são seres onívoros, então eles comem de tudo. Ou seja, um dos principais problemas para a biodiversidade é justamente a caça. Então, esses javalis eles consomem muitos anfíbios, muitos répteis pequenos, muitos mamíferos pequenos e assim por diante. Só que o problema não se resume apenas aos animais. Eles também causam muitos problemas na vegetação,
porque eles têm um comportamento muito específico de ficar fuçando com o nariz, o chão e tudo mais. Então, acho que vocês já viram isso num porco, num chiqueiro, por exemplo. E isso acaba destruindo muito o solo e acaba matando todas as plantas pequenas daquela região. Já no âmbito mais socioeconômico, também existem muitos e muitos problemas. O primeiro é que são animais muito grandes, que andam em grupos de até 20, já foram registrados 100 indivíduos. Então, se alguém acabar cruzando com eles no meio da mata, vai ter um problema. Só que, além disso, eles são vetores de muitas doenças que podem passar para os nossos animais de criação. Então, tanto porco... George. Tanto os porcos domésticos, quanto o gado, por exemplo. Só que não para por aí. Muitas vezes, por falta de recursos na natureza, principalmente, esses bandos de javalis, eles acabam invadindo plantações. E como eu disse, eles são bem destrutivos e comem muito. Então acabam destruindo toda uma lavoura. E causa muito prejuízo, tanto econômico, quanto no trabalho das pessoas, quanto medo das pessoas trabalharem e acabarem encontrando esse tipo de animal, e assim por diante. Então a gente vai ter tanto o problema ambiental, quanto o problema social, quanto o problema de saúde e o problema econômico, querendo ou não, não dá para descartar. E, como a gente sabe, tudo que bate no bolso, as pessoas finalmente tentam agir. Então, apesar desse problema estar muito grande desde os anos 2000, só em 2013 o IBAMA ele fez uma legislação para tentar o manejo populacional dessa espécie. E como que é feito esse manejo? Basicamente através do abate. Então você pega a maior quantidade possível de javalis e mata. Não tem muito o que fazer. Só que um dos problemas e uma das tentativas de solução dessa legislação foi liberar a caça dos javalis. Então permitiam com que civis, pessoas normais, pudessem caçar o javali. Mas como a gente sabe muito bem, a caça não é algo tão positivo, principalmente para a natureza. Apesar da legalização ser apenas do javali, é preciso uma fiscalização muito difícil e muito grande para que as pessoas não se aproveitem dessa legalização para usar arma para muitas outras atividades ou para caçar espécies nativas. E além disso, esse tipo de liberação também causou um incentivo na cultura da caça. Então muitas pessoas que não estavam em região de javali queriam caçar. Então também foram registradas populações de javali que foram levadas a outras regiões de propósito, simplesmente para ter o que caçar naquela nova região. Então, uma tentativa de manejar o problema acabou piorando o problema em muitos lugares. E para complementar o que já estava ruim, de novo, os caçadores eles focavam muito nos machos, que acabam sendo maiores e tudo mais, para terem um troféu mais bonito para postar e tudo mais. Só que você eliminar os machos não necessariamente diminui a população-alvo, porque quem se reproduz principalmente são as fêmeas. Então, se você tiver poucos machos e muitas fêmeas, a população não vai diminuir, apesar da caça. Você pode estar se perguntando, então, porque lá no início, eles foram trazidos aqui para o Brasil para caça, que, enfim, foi legalizada de certa forma e acabou causando esses problemas, e para alimentação. Então, não daria para caçar esse monte de animais e distribuir a comida para a população? Não necessariamente, porque eles são animais que estão na natureza e eles são onívoros, então eles comem de tudo, inclusive carne podre, carne estragada, enfim. Então não dá para saber quais doenças esses animais estão carregando por aí. Além de que a carne provavelmente não é muito boa, já que eles são animais da natureza. Mas esse tipo de solução poderia causar ainda outro problema de saúde pública. Mas existem algumas pessoas que comem esses animais mesmo selvagens e vai saber o que vai acontecer com elas. Tá, mas se as soluções que foram dadas aparentemente não têm um resultado tão grande, como que a gente vai mitigar isso? Como que vai diminuir isso? Bom, a resposta para a bioinvasão sempre é muito difícil. Lembrando que bioinvasão diz respeito a espécies que não estão no seu local de origem. Então, por exemplo, o javali ele é da Eurásia e do norte da África, foi introduzido aqui no nosso país e então se tornou o que a gente chama de espécie exótica. E ele começou a causar problemas. Então, quando essa espécie começa a causar problemas, sejam sociais, econômicos, etc., ela se torna uma espécie invasora. E as respostas são sempre muito difíceis, porque como eu mencionei no começo, eles são muito resistentes, eles se adaptam muito bem ao ambiente, eles não têm predadores, eles se reproduzem muito. Então, não é uma tarefa fácil manejar esses animais. Então, a chance deles acabarem é muito baixa, é muito difícil. Mas não quer dizer que não dá pra gente ir controlando esse problema para ele não piorar. Porque tudo que é ruim
pode piorar. Então, uma das principais estratégias que os pesquisadores estão desenvolvendo é focar esse abate principalmente nas fêmeas. Então, sempre que possível, sempre que tiver que ser escolhido, o abate vai ser nas fêmeas, por conta da alta fecundidade e também do cuidado parental, então os filhotes sobrevivem bastante e assim por diante. Só que, idealmente, algo que já está acontecendo, mas não na intensidade que deveria, são projetos maiores, mais bem estruturados, feitos pelo governo, pelo IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e tudo mais, para conseguir abater os grupos inteiros. Só que isso demanda dinheiro, isso demanda esforço político, isso demanda muito, tanto dos órgãos governamentais quanto da sociedade. Porque, como foi visto, você individualizar esse problema, você colocar na população para resolver esse problema caçando, por exemplo, pode simplesmente piorar a situação. Então pode ser que o javali nunca acabe no país, mas é sim possível controlar o avanço dele. E para isso, mais estudos têm que ser feitos, mais projetos têm que ser feitos, justamente para monitorar como está esse avanço e para pensar em novas estratégias de manejo que sejam mais eficientes. Bom, espero que vocês tenham gostado, era mais ou menos o que eu tinha aqui para dizer sobre o javali. Só que as histórias de espécies invasoras são sempre muito parecidas. Normalmente, por algum fator econômico, então, por exemplo, a criação de javalis para venda da carne, da caça e tudo mais, não é feita de uma forma adequada, não é feita de uma forma planejada, não é feita com análise de risco bem feita, e acaba causando um problemão que as gerações futuras vão ter que tentar resolver. Eu vou deixar na descrição algumas fontes que eu acabei pegando, e espero que vocês tenham gostado. Quem sabe depois eu faça vídeo sobre outras espécies invasoras que a gente tem aqui no nosso país. Tchau, tchau.